3 Capítulo 1. A chuva era horrível, significava falta de sol, falta de secura, muita umidade. Na grama, a chuva muitas vezes trazia tempestades, enormes nuvens escuras como deuses furiosos, chovendo morte e destruição. Mas pior foram as inundações, elas vieram sem aviso e causaram devastação. Uma enchente tirou tudo dela uma vez. Ela era apenas uma criança quando isso aconteceu, ela se lembrava de sua mãe feliz, de seu pai vivo e de sua casa. Eles tinham uma casa, não o barraco de merda onde ela e a mãe moravam, mas uma casa de verdade, com um quintal de verdade e uma família de verdade. Mas então veio uma enchente, levando-a para casa, para seu pai, para sua felicidade e, eventualmente, para sua mãe. Deixar Karen sozinha neste mundo frio e escuro para encontrar um lugar para si mesma. Ela sentiu e viu felicidade quando participou dos exames Chunin em Konoha quando foi resgatada por um menino Sasuke Uchiha. Mas desde então sua vida se tornou um inferno. Eles provavelmente pensam que já estou morta. Karen estremeceu quando uma rajada de vento soprou em seu abrigo, uma pequena caverna ao longo da encosta íngreme de um rio caudaloso, da qual Karen teve que sair. Seu fogo sombrio, pouco mais do que uma pilha brilhante de brasas, estalou e desapareceu com o vento e a chuva antes de voltar à vida. Ela teria que conseguir mais madeira em breve. Isso foi tudo culpa deles. Ela lhes disse que esta missão era perigosa. Ela lhes disse que era muito arriscada. Ela os avisou sobre o tempo. Mas aqueles idiotas disseram que tudo ficaria bem, que ela poderia curar qualquer ferimento que tivessem e que se ela morresse a culpa seria dela por ser fraca. Bastardos, ela arrancou a faixa da cabeça e jogou no fogo. Eles não se importavam se ela viveria ou morreria, então por que ela deveria se preocupar com eles? A única pessoa em sua vida que se importava com ela era ela. Tinha sido assim desde que sua mãe morreu. A tira da bandana alimentava o fogo enquanto a placa de metal afundava na pilha crescente de cinzas. Ela empurrou todo o seu ódio para assistir aquele prato queimar na esperança de que começasse a derreter, ou que fosse algum ritual simbólico sombrio que incendiasse toda a aldeia. O trovão bateu palmas e aquela raiva morreu. Ela gritou bem alto e forte, pressionando-se contra a parede fria e úmida da caverna. Por favor, alguém venha, não aguento mais. Ela só queria estar segura, aquecida e seca e não morrendo de fome. Não importava com quem ou onde. Qualquer lugar era melhor que aqui. E qualquer um era melhor do que ficar sozinho. Se ao menos Sasuke estivesse aqui. Se eu fosse atacado por um urso novamente, me pergunto se ele apareceria. O pensamento trouxe um sorriso ao seu rosto, forte o suficiente para impedir que as lágrimas caíssem de seu rosto. Ela empurrou os óculos para cima e enxugou os olhos, só conseguindo colocar mais água da chuva no rosto. O fogo começou a diminuir. Se ela fosse lá, ela poderia morrer. Do contrário, ela congelaria até a morte. Ela já podia sentir os estágios iniciais da hipertermia começando a se instalar. O tipo de madeira não importava, mesmo encharcada estaria bem com seu jutsu, ela só precisava do combustível. Com um gemido, Kari levantou-se com movimentos lentos e trêmulos, pronta para voltar correndo para dentro no segundo em que viu outro relâmpago. O vento havia diminuído, mas o céu ainda estava escuro e carregado de chuva. Espero que não comece a chover. Através da cortina de chuva, ela examinou a área em busca de qualquer tipo de madeira, uma árvore caída, alguma madeira flutuante, qualquer coisa. Ela viu um grande tronco preso em uma rocha perto da costa, provavelmente trazido rio acima. E havia algo laranja nele. Espere, isso é uma pessoa. Ela fechou os olhos e se concentrou em sua mente. Ele estava vivo, mesmo que por pouco. Com passos lentos e cuidadosos pelas encostas rochosas, Kari avançou em direção a eles. Ele era um menino loiro, meio afogado e coberto de sangue. A única coisa que o impedia de ser arrastado rio abaixo era sua jaqueta laranja. Um enorme buraco rasgado estava preso em um dos galhos e estava quase se soltando. Ele parecia familiar, mais ou menos. Não havia bandana simbolizando sua lealdade. Ele era mesmo um ninja. Rangendo os dentes, Karen colocou a mão no tronco e pisou na água. Normalmente andar sobre a água não seria um problema para ela, mas ela estava cansada, com fome, com medo, e a água estava selvagem.
Ela precisava ter cuidado, pois um deslize provavelmente significaria a morte de ambos. Ela avançou lentamente em direção a ele, ambas as mãos segurando firmemente o tronco. Por que diabos ela estava arriscando sua vida por um estranho? Especialmente um que provavelmente iria morrer de qualquer maneira. Não havia como seu corpo não estar em estágios finais de hipotermia, além do sangue que ainda vazava de sua cabeça. Mordendo o lábio, ela estendeu a mão e agarrou-o pelo colarinho. O raio caiu. O trovão explodiu. Uma árvore incendiada, partida em duas, caiu no rio. Karen gritou, jogando-se no tronco enquanto sua concentração falhava e seus pés escorregavam na água. Seus óculos caíram de sua cabeça, caindo do tronco e caindo na água furiosa abaixo. Outra razão para chamar este dia de uma monstruosidade absoluta que não tinha o direito de existir. A clareza com que ela via o mundo desapareceu e tudo se tornou vago, escuro e embaçado. Respirações profundas e lentas. Estou em um vale cercado por árvores altas. O raio não vai me atingir, o raio não vai me atingir. Ela tentou parar de tremer, mas não conseguia nem se mover, seu corpo estava paralisado e seus pés dormentes. Ela teve que se mudar. De alguma forma, entre a chuva e o vento, ela ouviu a jaqueta do menino rasgar e seu corpo se soltar. Ela se lançou, agarrando o menino pelo braço, com a cabeça embalada na água. Uma mão grudada no tronco com chakra enquanto seus dedos perdiam a sensibilidade. Porque ela estava arriscando sua vida pela dele novamente. Com a pouca força que lhe restava, ela puxou, arrastando o menino atrás dela. Centímetro por centímetro doloroso, ela se moveu em direção à costa. Karen olhou para o menino quando o puxou para a margem. Não que isso ajudasse muito, as feições dele eram um borrão para ela. Tudo que ela podia dizer era que a camisa dele, assim como a jaqueta, tinha um grande buraco onde ficava o coração. Sangue seco cobria grande parte de seu torso, mas seu coração ainda batia. Agora, ela apontou para sua caverna e soltou um suspiro. Eu tenho que carregar sua bunda até lá. É melhor que seja filho de algum nobre que ela estava salvando. De alguma forma, ela conseguiu arrastar o menino loiro para sua caverna, onde as brasas brilhantes de sua fogueira ofereciam um pouco do calor que ela esperava. Mais uma vez ela tentou transformar sua raiva e aborrecimento em algo útil, olhando para as brasas. Nada aconteceu. Talvez você tenha algo que possa me ajudar. O garoto tinha algumas coisas úteis, algumas barras de ração. Ela comeu uma rapidamente, alguns pergaminhos que ela não conseguia ler e várias kunai. Então ela resgatou um ninja, lá se foi o sonho de filho de seu nobre. Talvez ele viesse de uma das aldeias simpáticas que ficaria tão grata por ela ter salvado a vida dele que lhe ofereceria um lugar entre eles. Acho que não há como saber até você acordar, hein? Ela cutucou na bochecha e suspirou. Ela nem conseguiu lenha para a fogueira, só um garoto inútil. Pelo menos o calor do corpo dele pôde fazer alguma coisa. Provavelmente não. O céu rachou e um trovão explodiu quando o tronco em que ele estava preso se despedaçou em lascas flamejantes. Mesmo que ela quisesse pegar um pouco do precioso fogo, era muito arriscado. Ela mal conseguia ver e estava ficando cada vez mais escuro. O que significava que ia ficar mais frio. Não acredito que estou prestes a fazer isso, ela rosnou, tirando a jaqueta do garoto com veneno extra. Sua camisa foi a próxima, depois suas calças. Deixando apenas de cueca. Mesmo que ela realmente não pudesse ver, não havia como tirar isso para ele. Se você acordar antes de mim e tiver alguma ideia engraçada, vou chutar a sua bunda. Supondo que eles sobrevivessem durante a noite. Karen colocou a camisa de malha ao lado da dele e espalhou as roupas o melhor que pôde ao redor do fogo, na vaga esperança de que as brasas as secassem. Mas com o vento soprando chuva, ela duvidava que isso ajudasse muito. Vestida apenas com roupas íntimas, ela agarrou o menino e puxou-o para perto, usando seu corpo como escudo para a chuva e fonte de calor. Ele estava estranhamente quente, apesar de ter sido retirado da água. Foi bom, mesmo que tenha sido a posição mais embaraçosa que ela já esteve. Ela provavelmente morreria se alguém a encontrasse assim.
com a sensação retornando à maior parte de seu corpo, salve os dedos dos pés que iriam cair a qualquer momento. Karen se permitiu alguns momentos para se recompor. Ela precisava de um plano. Se ainda chovesse amanhã e o Blonde ainda estivesse desmaiado, eles provavelmente morreriam. Se ele estivesse acordado, ela poderia mandá-lo para a chuva para pegar lenha, a menos que ele não pudesse ver merdas como ela, então os dois morreriam. Não choveria e ela esperaria que ele acordasse, se não acordasse ela provavelmente o deixaria e pegaria o que pudesse dele e tentaria ir para uma aldeia. Se ele fizesse isso, eles iriam juntos para a aldeia mais próxima, obteriam instruções e então ela insistiria para que ele a levasse para sua aldeia. Ele devia a ela por salvar sua vida, afinal. É melhor você pelo menos ser fofo, rico ou útil, Karen murmurou antes de se forçar a dormir. Ela ainda não conseguia acreditar que estava abraçada de cueca com um garoto que ela nunca conheceu antes. XXXX quando ela acordou, ainda cheirava a chuva, mas o sol finalmente havia aparecido por trás das nuvens. Ou assim ela pensou, parecia claro e alegre lá fora, e havia pássaros cantando alegremente ao longe. Mas isso não era o que mais preocupava Karen, com certeza não chover e a falta de trovões era uma grande coisa, porém, era seu companheiro que a preocupava. Em algum momento, seu companheiro catatônico se mexeu durante e agora a abraçava com força. Na verdade, foi até legal. E quente. Mas isso não vinha ao caso. O loiro estava acordado ou pelo menos em movimento. Saindo de seus braços, Karen tentou examiná-lo mais uma vez, ela ainda não conseguia ver nada sem os óculos. Eles provavelmente estavam perdidos no rio para sempre, essas coisas eram caras. Ele devia a ela um novo par de óculos. Ele devia muito a ela, na verdade, talvez ele fosse um daqueles idiotas juramentados e seria seu servo eterno. Ela olhou para ele por alguns momentos em silêncio, tentando descobrir se ele estava dormindo ou não. Ele provavelmente estava, ela o acordaria depois de se vestir. Ele não precisava pensar sobre ela abraçando de cueca para se manter aquecido. A boa notícia era que suas roupas estavam meio secas. Então ela tinha isso a seu favor. Ela o cutucou na bochecha. E acorde. Ele gemeu e deu um tapa na mão dela. Rude. Eu disse para acordar. Ela gritou bem no ouvido dele. Ah, estou acordado. O loiro disparou como um foguete, tropeçando e quase batendo a cabeça no telhado baixo. Ele se virou para ela, ainda de cueca. Quem é você? Bem, ele certamente não tinha nenhuma vergonha, ficando na frente dela só de calcinha. Pena que ela não sabia dizer se ele era gostoso ou não. Apesar de tudo, ela sabia que ele poderia ser feio. Ele não parecia gostoso. Eu sou Karen, sou a garota que salvou sua vida tirando você do rio. Agora quem é você? Meu. Não há mais ninguém por perto. Ah, eu não sei. Isso não parecia bom. Karen respirou fundo e tentou pensar sobre isso com calma. Talvez ele só não soubesse se deveria dizer seu nome a ela. Talvez ele fosse tímido ou algo assim. Você não sabe como você não sabe quem você é? Sim, aquele, você sabe quem eu sou. Ele era um idiota. Um idiota que não sabia quem ele era. Karen teve vontade de gritar. Então ela fez. Um grito bom e longo e saudável. Ei, olha, outra nova fic. Faz um tempo que estou querendo fazer outra nova fic de Karen X Naruto e finalmente tive uma ideia que gostei, espero que todos gostem. Então, para onde estamos indo? Karen gemeu para as costas vestidas de laranja de blonde, ou pelo menos para a mancha laranja de cor vagamente humana que era a sua companheira. Ele só tinha que ser um idiota amnésico. Estamos seguindo o rio, eventualmente levará a uma cidade onde poderemos, espero não morrer de fome. Ambos estavam falidos. Muito falido. Ela perdeu todo o seu dinheiro quando sua equipe a deixou para morrer, e ele provavelmente perdeu a carteira ou não a trouxe quando caiu em um rio e perdeu todas as suas memórias. Mas e se não houver nenhuma cidade às margens do rio? Blonde perguntou subindo em um tronco caído que barrava seu caminho. Pelo menos ele foi gentil o suficiente para lhe oferecer uma mão. E por que eu tenho que ajudá-lo a andar?
Talvez ele estivesse com amnésia antes e a pessoa que o encontrou antes estava tão cansada dessa merda que o empurrou para o rio. Porque perdi meus óculos salvando sua vida. Ela já disse isso a ele 3 vezes. Então não consigo ver para onde estou indo. E estamos seguindo o rio porque todos os rios da região são afluentes do rio Mogami, e sim, há cidades naquele rio. Ele a puxou para cima do tronco facilmente e a ajudou a descer também. Pelo menos ele era um cão guia decente. Pena que eles já comeram todas as suas barras de ração. Como você sabe que este não é o rio Mugi alguma coisa? Pare de fazer tantas perguntas. E a Mogami Karin deu um passo suave à frente enquanto tentava navegar pelo chão irregular da floresta, algo bastante difícil quando ela consegue ver. E acredite em mim, o rio Mogami é grande, você saberá quando o virmos. Ok, disse Blonde, de sua posição inicial. Mas o que fazemos quando chegamos a uma cidade ou algo assim? Encontre alguns malditos óculos para mim. Ser cega era incrivelmente irritante, principalmente porque seu olho vidente, idiota, era bem, idiota. E depois disso, você me deve. Devo o quê? Ela respirou fundo. Ela precisava manter a calma. Se o irritasse, não havia nada que ela pudesse fazer para impedi-lo. Então ela ficaria presa sozinha no meio de uma floresta cega. Eu salvei sua vida, então você tem que me dar uma nova vida. Isso significa uma casa que fosse melhor do que a minha antiga casa, entendeu? Ele parecia estar tentando parecer que entendia o que ela queria dizer. E como faço isso? Espero que se torne alguém importante de uma bela vila. Como Konoha. Konoha seria o ideal, então ela estaria na mesma vila que Sasuke, ela poderia se apresentar, ele se lembraria dela, eles namorariam, fariam sexo, ela se certificaria de engravidar, então ele se casaria ela e ela estaria pronta. Os Uchiha eram importantes ou algo assim, ela ouviu Daimyo dizer isso. Konoha. Blonde parou bem no caminho de Karin. Ela pisou em uma raiz retorcida de uma maneira estranha, seu tornozelo escorregou e torceu bruscamente para o lado. A dor foi suficiente para mandá-la para o chão. Droga! Por que você parou? Karin, você está bem. Sua valente bolha laranja saltou em sua defesa, a mão dele caindo em seu tornozelo. Isso não deveria parecer assim, Não é, caramba, eu torci o tornozelo. Karin sibilou de dor quando Blonde tocou com cuidado. O que eu faço? Como posso consertar isso? Devo adiar? Se ela não estivesse com tanta dor, o pânico dele poderia ter sido fofo. Não, seu idiota. Ela o agarrou pelo ombro e puxou para longe de seu pé. Ajude-me, talvez ainda consiga andar. Ele a ajudou a se levantar, apoiando a parte superior do corpo enquanto ela lentamente tentava pressionar o pé. No segundo em que seu pé tentou suportar qualquer peso, uma dor lancinante percorreu seu corpo. Droga, eu não posso andar assim, loirinho, você vai ter que me carregar. Tudo bem. Ele escolheu seu estilo nupcial. Você é mais leve do que parece. Sim, sua dieta permanente de ser uma vadia falida. Espere, isso foi errado. Ninguém além de um bonitão deveria carregá-la assim e mesmo assim apenas para o quarto deles. Assim não. Carregue-me nas costas. Nas minhas costas. Como faço isso? Não tenho braços aí. Karin suspirou e colocou os braços em volta do pescoço de loiro. É melhor que ele não tenha nenhuma ideia engraçada sobre isso. Se ele tivesse alguma ideia, apenas me coloque no chão e eu lhe mostrarei como. Com um pé no chão, ela mancou ao redor dele e se apoiou nele, pelo menos ele era robusto. Ok, vou subir em suas costas, então incline-se um pouco para frente e coloque seus braços sob minhas pernas, entendeu? Tudo bem? Como um bom cão obediente, ele fez o que ela disse. Com um grunhido, ela pulou nas costas dele e ele agarrou suas pernas. Pronto, você deverá conseguir andar muito mais tempo. Assim ele começou a andar para frente, seu rosto bem próximo ao dela enquanto os braços dela estavam em volta de seu pescoço como se ela fosse um lenço. Quanto tempo eu tenho para carregar você assim? Não deve demorar muito, eu sou um Uzumaki, então me curo rápido.
Sim, sua única reivindicação real a fama, as habilidades de Uzumaki das quais todo mundo adorava aproveitar. Desde zombar de seu cabelo ruivo até sua pele pastosa, e como ela poderia esquecer as inúmeras cicatrizes em seu corpo de pessoas que queriam apreciar sua herança Uzumaki. Uzumaki? Blonde questionou. Ele mudou ligeiramente o peso dela para que ele estivesse segurando sua bunda. Karin engasgou. Não foi a primeira vez que alguém agarrou sua bunda. Mas isso não significava que estava tudo bem. Pare de tocar na minha bunda. Desculpe. Ele nem parecia se importar enquanto navegava pela floresta, mantendo o rio à sua direita. Cara, para alguém tão fofo você com certeza é mandão. Essa foi a primeira vez. A primeira vez que um garoto decide elogiá-la e ela fica cega demais para saber se ele é fofo ou não. Ele não parecia fofo, parecia estúpido. Mas foi o suficiente para que suas bochechas ficassem quentes e talvez apenas um pouco felizes com sua situação atual. Você me acha fofo? Bem, sim. Ela praticamente podia ouvir o sorriso em sua voz enquanto descia um pequeno penhasco. Assim como o seu cabelo, é muito bonito. E quando você não está apertando os olhos, você tem olhos lindos, e aposto que se você sorrisse, seria super lindo também. Essas foram as coisas mais legais que alguém já me disse. Ela apertou ainda mais e pressionou o rosto em seu ombro, enterrando o sorriso em sua jaqueta. Talvez valesse a pena salvar você, afinal. Pena que ele não era Sasuke, ou fofo. Ou provavelmente alguém rico, poderoso ou, espere, ela nem sabia quanto chakra ele tinha. Com um suspiro que poderia facilmente ser confundido com um grunhido, Karin fechou os olhos e começou a ver o mundo com os olhos da mente. Ela ficou quase cega pela quantidade de chakra que saía do loiro. Não era apenas muito, era mais chakra do que qualquer pessoa em sua aldeia já teve, mesmo o ninja-chefe não conseguia se comparar ao loiro. Mas havia mais. Seu chakra era tão brilhante e quente que ela poderia se perder nele. Estava quente e deslumbrante. O de Sasuke era o mesmo, mas loiro. O do loiro era mais brilhante e quente. Ela só queria se enrolar dentro do chakra dele e dormir. Um arrepio subiu por sua espinha quando ela cavou muito fundo e encontrou algo escuro, algo sinistro escondido sob todo o seu chakra. Foi malicioso e maligno. Karin abriu os olhos e engasgou. Você está bem, Karin? Como ela poderia responder isso? Era isso que o loiro realmente era sob toda essa alegria. Ele era realmente uma pessoa desprezível com chakra tão escuro. Ou havia algo mais? Estou bem, apenas mantenha os olhos na estrada. Que estrada? Ela suspirou. Você não pode ser um espertinho quando já é um idiota. Quem diabos é o loiro? XXXX. O maior rio deste lado do deserto não fazia justiça aos Mogami. Na sua parte mais larga o rio poderia ser comparável a um lago em movimento ou a um oceano calmo. Toda a terra dos rios estava contida em suas margens, já que as inúmeras ilhas que cobriam o rio abrigavam vilas e cidades. A maior ilha era uma ilha-fortaleza construída bem no meio do leito do rio, conhecida como Castelo Mogami, que serviu de capital ao Senhor dos Rios. Mas a maior cidade era Kumain City, um conglomerado de muitas ilhas perto da foz do rio que se transformou na maior meca comercial do mundo. Para não falar da beleza natural do rio. O Mogami foi tingido de um azul profundo devido às principais águas frias das geleiras que o alimentavam, mas à medida que os vários afluentes o alimentavam, transportando águas e minerais de todo o mundo, a água mudou de cor, cheiro, temperatura e sabor, criando poucos lugares onde parecia que todos os tons de azul podiam ser vistos. Para Karin, parecia uma bolha azul gigante. Karin. Blonde perguntou que ele havia parado no momento em que eles romperam as árvores em um penhasco que dava para a costa arenosa macia. O rio que eles seguiam desabou como uma cachoeira no Mogami. Por favor, me diga que esse é um Mogami, não uma coisa triplo. Eu acho que você pode dizer o nome certo quando estiver realmente surpreso com alguma coisa, hein? Ela também ficaria surpresa. Se ela não fosse cega. Ela nem sabia onde terminava um maldito rio e começava o céu. Então, para que lado agora? O loiro estava praticamente pulando com ela nas costas. Espere, deixe-me verificar.
Ela fechou os olhos. É o que você está fazendo. Claro, ela não podia esperar que ele lhe desse um momento para se concentrar. Já era ruim o suficiente que seu chakra e aquela escuridão dentro dele tornassem as coisas mais difíceis do que precisavam ser. Estou tentando me concentrar. Tenho a capacidade de sentir o chakra das pessoas. Fixe. O loiro cantou alto. Eu tenho algum cat região autônoma? Como é? Posso fazer isso? Ela queria gritar muito agora. Não importava se a loira achava fofa. Ele era tão chato às vezes. Ainda assim, pelo menos ele achou a habilidade dela legal. Você tem muito chakra, é meio quente, e não tenho ideia do que você pode. Agora você pode ficar quieto para que eu possa me concentrar por um segundo. Seus ombros caíram e sua cabeça caiu. Desculpe, Karen. Era difícil não imaginá-lo como um cachorrinho que não sabia que não deveria comer seus chinelos, mas se sentia muito mal por isso. Está tudo bem, loirinha. Karen suspirou. Ela estava pronta para um banho quente, uma cama quentinha e um pouco de comida quente. Ela fechou os olhos focada. Tinha que haver algo por perto. Algumas pessoas do outro lado da água, em uma das ilhas. Alcançá-las seria uma dor. Mesmo que ela pudesse andar, a loira provavelmente não conseguiria andar na água de qualquer maneira. Ela os encontrou. Uma pequena reunião de pessoas na praia. Devia ser uma casa ou algo assim. Felizmente, eles eram do tipo civil hospitaleiro e não do tipo bandido hostil. Há uma casa a alguns quilômetros da costa. Uau, você consegue sentir até aqui. Você é incrível, Karen. Blonde gritou com grande entusiasmo. Você acha que eles terão comida? Não sei. Seu estômago embrulhou ao pensar em algo para comer. Mas se nos apressarmos, poderemos alcançá-los antes que escureça. Tudo bem. Aguente firme, Karen. Antes que ela pudesse processar seu aviso, ele desceu rapidamente do topo do penhasco, saltando. Karen gritou. Cabana irradiava calor e cheirava a peixe, doces e pão. Era pequeno, alegre e acolhedor, a própria definição de uma cabana no campo. Com um grande carvalho crescendo ao lado da casa, onde há um balanço solitário embalado pelo vento. Grama, vinhas e musgo cobriam a fundação de pedra e também grande parte do telhado, permitindo que a casa se sentisse confortável na floresta. Tudo que Karen viu foi uma mancha verde e marrom na floresta, apenas um pouco mais curta e quadrada. Mas ela viu as pessoas. Uma família de 5 pessoas, uma delas tinha um chakra fraco e fino que parecia pronto para ser levado pelo vento, talvez um ancião. Um deles tinha um chakra forte e orgulhoso que brilhava com bondade, o pai. A mãe era gentil e atenciosa, embora um pouco sobrecarregada e cansada. 2 crianças, seus chakras brilhavam como faíscas prontas para acender um fogo. Devemos bater na porta. Seu corcel vestido de laranja relinchou enquanto ele olhava para a casa. Não poderia doer, disse Karen por cima do ombro. A família se sentiu acolhedora o suficiente. Ela mexeu o tornozelo. Provavelmente era bom o suficiente para continuar correndo, se necessário. Mas por que usar sua própria energia quando o loiro estava muito feliz em carregá-la por aí? Ele pode não ser um príncipe encantado, mas certamente poderia ser um nobre corcel. Você acha que pode andar agora? O quê? Você está ficando cansado. Achei que você disse que poderia fazer isso o dia todo. Não, não estou cansado, é só. Eles não vão achar estranho eu estar carregando você. O loiro ajustou ligeiramente o seu peso antes de começar a se mover em direção à cabana. Podemos ganhar pontos de simpatia se você aparecer carregando uma linda garota ferida como eu. As pessoas tendiam a ser legais quando tinham medo de você ou eram solidárias com você. E Karen estava longe de ser uma fera terrível. Isso não os está enganando. Ótimo, ele tinha uma bússola moral. Karen suspirou e afundou mais nas costas de Naruto, permitindo que seus braços balançassem na frente dele. Apenas o pouco mais de patético que ela precisava. Estou com fome. Você está com fome. Se isso faz você se sentir mal, então não sei, corte lenha, faça tarefas domésticas ou algo assim. Mas estamos sem dinheiro, cansados e com fome. Embora isso também pudesse resumir sua vida. O loiro assentiu. Ela praticamente podia ver o sorriso no rosto dele atrás dele.
Pelo menos o fato de ele ser um bonzinho significava que ele não a abandonaria quando fosse para seu benefício. Mas havia planos de ter um parceiro no crime. Ela já era o cérebro, talvez ele pudesse facilmente ser o músculo. A loira bateu na porta com a sutileza e a urgência de um furacão que quase arrancou a porta das dobradiças. Olá! Alguém em casa? Meu amigo está ferido e estamos perdidos. Ah, e com fome também, e eu posso cortar as tarefas e fazer a lenha para você. Suas orelhas tiveram que ser amarradas com um nó em algum lugar do cérebro. Karen permaneceu em silêncio, fazendo o possível para parecer um pouco atordoada e desconfortável, o que deveria ser fácil, considerando que ela era cega. Melhor deixar o idiota sério e sorridente conversar com um bando de outros idiotas sérios e sorridentes. A porta balançou e o som de madeira raspando contra a madeira ecoou de dentro da casa. Houve murmúrios e conversas, e depois mais arranhões na madeira. A porta se abriu para uma mulher loira que já foi bonita, mas estava desgastada pela vida. Oh meu Deus, vocês dois parecem maltrapilhos. Ryuji, Futaba, coloquem um pouco de água no fogo. Um homem alto atrás dela relaxava. Seus braços eram grossos de tanto carregar cordas de madeira e balançar o machado pesado que batia contra a farinha. Miumi, você tem certeza disso? Eles poderiam ser. Oh, pare de se preocupar com os Zen, eles são apenas duas crianças. A mulher enxotou o homem com as costas da mão. Agora vamos levar vocês dois para dentro. Meu Deus, só olha para vocês. O que aconteceu? Vocês estão bem? Eu realmente não sei o que aconteceu. Blonde encolheu os ombros, empurrando a cabeça de Karen levemente. Só me lembro de acordar depois que Karen me tirou do rio. Você perdeu suas memórias? Uma jovem garota de cabelos laranja perguntou correndo até eles. Futaba. Uma voz estridente de idoso ecoou de dentro da casa. Volte aqui e ajude seu irmão. A casa era tudo o que o lar deveria ser. Acolhedor, atencioso, uma batalha entre as forças da limpeza e da sujeira. A casa tinha algumas conveniências modernas, sendo a eletricidade uma delas. Água corrente o outro. O que era estranho, Karen não sentiu nenhuma cidade próxima. Miumi comandava sua família como uma cozinheira de linha, emitindo habilmente comando após comando que deixou a família em confusão. Karen gostava dela. Agora, Karen, certo? Deixe-me dar uma olhada no seu tornozelo. Miumi arregaçou as mangas enquanto Karen se sentava em um banquinho de madeira dura. Tenha cuidado, ainda é sensível. Karen sibilou quando a mulher tocou seu tornozelo. Realmente não doeu, mas ela tinha que pelo menos agir como se estivesse machucada. Caso contrário, eles poderiam ficar desconfiados. Oh meu Deus, você realmente distorceu tudo. Isso fez. A mulher começou a enrolar um pano molhado no pé de Karen. Não é muito, mas isso deve aliviar um pouco a dor. Desculpe por incomodar tanto você. Bobagem, garota, nós, pessoas decentes, temos que cuidar uns dos outros. É o que fazemos. Ela se levantou, finalizando o pano com um nó um pouco apertado demais. Agora, vou esquentar um pouco do jantar para você, depois você e o menino podem descansar aqui esta noite. Ele tem nome? Comida. Abrigo. Esperançosamente, um cobertor ou algo quente com o qual ela pudesse se aconchegar não fosse idiota. Eu tenho chamado ele de loiro, e você é muito gentil, não queremos incomodar. Bobagem, alguns rostos amigáveis é exatamente o que esta família precisa agora. Havia um tom na voz da mulher, algo que ela estava tentando esconder. Então, qual é a sua história? Karen engoliu em seco, ela não precisava agir. Ela só precisava parar de atuar. Fui abandonado durante uma tempestade recente, de alguma forma acabei salvando o Blonde. Bem, ele é um partido melhor do que qualquer coisa que meu marido tirou da água, é isso que ele é. Miumi riu, sentando-se ao lado de Karen. Isso chamou a atenção de Karen. Ele é bonito. O que você quer dizer com você não pode dizer? Karen fez beicinho na vaga direção da bolha.
Dentro de casa sua visão era pior. Cinzas misturados com marrons, vermelhos, madeiras, azuis. Apenas o fogo bruxuleante lhe dava alguma clareza real. Enquanto seu mundo assumia a profundidade de uma pintura a pastel feita por uma criança com muita tinta. Quando o sol veio, perdi meus óculos. Então não consigo ver nada, nem sei como ele é. Oh meu Deus, essa senhora teve que começar cada frase assim. Bem, então como posso dizer? Vamos ver. Ah, ele tem um rosto redondo e tem algumas marcas de bigodes fofás nas bochechas. Ele não é muito para se olhar agora. Bem, chega do príncipe encantado, voltando à teoria do cavalo. Pelo menos ele não fugiu gritando feio. Ainda assim, ela realmente não deveria estar surpresa, ela literalmente o pescou de um rio. Mas ele vai ser muito bonito quando crescer. E agora? Karen torceu o nariz. Como você pode saber disso? Oh, acredite em mim, quando você chega à minha idade, fica dolorosamente óbvio quais garotos se tornarão bons homens bonitos e quais se tornarão, bem, bastardos. Tem uma história aí, não tem? Karen perguntou franzindo o rosto na vaga direção da bolha de Minumi. A mulher riu. Receio que essa história seja madura demais para alguém da sua idade, é verdade. Karen apenas cruzou os braços e fez beicinho como uma criança. A mulher nem a conhecia. Caramba, ela era uma ninja, não havia como esse camponês saber alguma coisa sobre ser um ninja. Para não falar de seu próprio passado. Esse é o meu ponto, é isso. Minumi riu mais uma vez. Eu vou preparar um pouco de comida para você e o loiro, apenas o suficiente para acalmar seu estômago antes de mandarmos vocês dois para a cama. Muito obrigado. Essas palavras vieram diretamente do estômago de Karen. XXXX Karen se jogou no colchão extra que Minumi lhe dera. A sensação de limpeza de sua pele recém-lavada, quase totalmente livre de sujeira, era maravilhosa em contraste com as roupas quentes que ela havia recebido. E o saco de dormir que lhe foi dado era macio como uma nuvem. É como um dia no spa. Seu fiel companheiro, Blonde, apenas roncou em sua direção. Aparentemente, ele não era ruim de se olhar. Ele certamente não parecia fofo ou bonito. Ele parecia estúpido. E ele era legal. Pessoas legais e estúpidas sempre foram um tanto feias. Pessoas más também eram feias. Mas isso não mudou nada. Não tenho como acreditar que você é um patinho feio. Karen bufou e se aninhou em suas cobertas. Ela fechou os olhos e ouviu o mundo ao seu redor. O loiro roncava como um bebê bem alimentado, era quase tranquilo. À medida que seus outros sentidos desapareciam no sono, o mundo ao seu redor começou a se iluminar enquanto ela ativava o olho da mente. Ela não dormiria sem ele, não importa o quão exausta estivesse. Era sua luz na escuridão. A avó estava dormindo, Karen nunca soube o nome dela. As duas crianças dormiam profundamente enquanto a mãe não conseguia adormecer nas proximidades. Zen, o pai estava sentado ao lado da porta, seu chakra estava tenso como se estivesse prestes a explodir a um menor movimento. Por que ele estava tão nervoso? Ele sempre foi assim. O alfa sempre vigilante protegendo sua matilha. Ou era algo mais? Sua vantagem parecia recente, como um novo desenvolvimento ou algum fato há muito esquecido. Lá, na floresta, apareceu como uma cobra enrolada pronta para atacar um homem. Seu chakra não era nada de especial, talvez um pouco distorcido. Outro apareceu, depois outro. Karen expandiu seu alcance não. 10, 20, 30, 40, não 50 assinaturas de chakra o cercavam. E eles estavam se aproximando para matar. Uma assinatura de chakra se destacava das demais, um tigre entre os gatos de rua. Seu chakra era afiado e forte e usado como um ninja ou alguém treinado para lutar com chakra. Pior ainda, era grande, maior que o Chunin médio. Eles estavam muito coordenados para que fosse uma coincidência. Este foi um ataque direcionado e bem pensado. A fuga seria difícil e ser pego pioraria as coisas. Não, ela tinha uma vantagem. Esses homens não sabiam que ela, ou a loira, estavam aqui. Eles estavam atrás das pessoas que moravam nesta casa. Eles poderiam se esconder e sair quando tudo passasse. Mas onde? O armário.
Ela se moveu como uma lenta de liberação. Esta não foi a primeira vez que ela teve que se esconder para salvar sua vida. Ela pegou o seu saco de dormir e jogou-o em cima de Loiro, que roncou em resposta. Ela poderia simplesmente deixá-lo. Encontrá-lo dormindo aumentaria suas chances de sobrevivência, ou poderia encorajá-los a revistar a casa. Riscos à parte, Blonde era seu idiota, ela o salvou uma vez, poderia muito bem fazer isso 2 vezes, então ele ficaria em dívida com ela 2 vezes. Você vai me dever muito. Eu quero uma casa com água e luz, também quero uma boa vista, e uma cama, e um chuveiro com água quente. E alguns copos novos. Karen resmungou puxando Loiro em direção ao armário, que era grande o suficiente para os dois se ela se deitasse em cima dele. Na verdade, era um disfarce meio decente, uma pilha de lençóis e roupas imprensadas entre 2 colchões. Mais uma vez Karen se viu abraçada com aquele vínculo idiota que ela arrastou para fora da água. Mais uma vez para sua própria sobrevivência. Karen. Blonde gemeu, escolhendo agora, entre todos os momentos, acordar. O que está acontecendo? Por que está tão escuro? Por que você está tão perto? Estou carregando você de novo. Não posso carregá-lo para dormir. Espere, posso? Outra característica irritante para adicionar à lista. Ele murmurou quando acordou. Se você quer viver, fique quieto. Karen sibilou, pressionando a mão sobre a boca do loiro. Os homens estavam mais próximos agora. Um baque ecoou pela sala, a porta foi arrombada, o pai gritou, alguns outros homens gritaram, a avó gritou. Homens invadiram a casa. O loiro lutou e conseguiu libertar a boca. O que está acontecendo? Alguém está atacando a casa, não sei porquê, mas se formos lá também seremos mortos. Ela pressionou o ombro de Naruto usando todo o seu peso para mantê-lo no chão. Eles não estão atrás de nós. Ela esperava. Miyumi estava acordada, seu chakra ganhou forma. Era uma piscina pequena, mas que já havia sido usada antes, como ela não tinha visto isso antes. A mulher gritou de fúria e raiva e começou a atacar. Um homem morreu, depois outro, um terceiro confrontou-a e caiu momentos depois. Enquanto isso, outros levaram os filhos e o pai para fora. A avó estava morta. Me solta, Karen, sou um ninja, certo? Posso ajudar. Você morrerá. Karen sibilou, batendo a mão na boca do loiro novamente. Ele precisava estar vivo. Ela não sabia por que a ideia de ele morrer fazia a bile em seu estômago revirar. Provavelmente porque ele não a tratou como merda de cachorro. Um grande rugido ressoou do lado de fora, como um trovão dominando a terra. Miyumi. Então é aqui que você estava se escondendo. Renda-se bem, eu deixarei seus filhos viverem, não posso falar muito sobre o pai. O loiro empurrou-a para longe dele. Eu vou ajudá-los. Você morrerá. Ela gritou correndo atrás dele, apenas para agarrar seu calcanhar enquanto ele se levantava para sair desarmado, com nada além de algumas roupas mal ajustadas. Por favor, pense nisso, não é tarde demais para se esconder. Tenho de o fazer. Blonde continuou a andar, o seu pé escorregando dos dedos dela. Ela queria gritar. Ele só tinha que ser um cavaleiro idiota em uma estúpida armadura laranja brilhante. Idiota, idiota, idiota. Ele era seu vale-refeição. E agora ele iria lá e morreria. E por que diabos ela o estava seguindo? Isso tinha uma má ideia escrita por toda parte. Miyumi havia sido capturada agora e estava sendo espancada. Eles eram apenas 2 genin. Um que não podia lutar e um que não tinha nenhuma lembrança. O exterior estava iluminado por tochas. Miyumi sentou-se no centro do grupo, sendo segurada pelos braços por 2 dos homens maiores. Sua família, igualmente contida, foi forçada a assistir enquanto ela era espancada. Você desistiu de nós por isso? Um homem grande gritou, seu chakra rugindo como um tigre selvagem. Ele tinha a constituição de uma casa de tijolos e em sua juventude poderia ter sido uma montanha de músculos que comia a refeição de 3 homens. Mas com a idade aquela montanha engordou, embora os músculos permanecessem por baixo. Uma grande tatuagem de um tigre branco consumia todo o seu braço direito e se estendia até a omoplata. Cai fora, Miyumi cuspiu. A resposta dele foi outro tapa na cara dela que soou como um trovão. Ei! Blonde gritou, deixe-os ir.
Houve a furtividade e a surpresa, suas duas únicas vantagens. Além do chakra do loiro, ainda era mais do que todos os outros homens juntos, mas fazia muito quando ele provavelmente nem conseguia usá-lo. Não é como se ele se lembrasse de como lutar, muito menos de qualquer jutsu. Você é qual punk do exército? O tigre rugiu, sua enorme barriga tremendo enquanto ele ria. Vou te dizer uma coisa, venda-me sua namoradinha e talvez eu deixe você se juntar à minha gangue. Oh, alegria, parece que ela seria vendida, de novo. Blondie apertou, todo o seu corpo ficou tenso antes de relaxar em um sorriso. Seu chakra começou a se enfurecer como o oceano em tempestade, ganhando força e ferocidade. Ele estava convocando isso. Essa enorme quantidade de chakra estava sendo reunida para um propósito. Chefe! Um bandido gritou da multidão. É ele. Aquele que nos derrotou quando trabalhamos com gato. Esse é o pirralho que nos custou, gato. Dane-se. Vou matar você e sua namoradinha. O chefe rugiu, sua tatuagem iluminando-se com faíscas de relâmpago. Não deixe ele usar seu jutsu. O mesmo bandido gritou. Blondie fez um sinal com a mão. Sinal de uma mão. E seu chakra enlouqueceu. Jutsu clone das sombras. Houve um clarão e Karin ficou deslumbrada por um momento. Seu olho da mente enlouqueceu, o número de assinaturas de chakra dobrou, não triplicou? Não mais, muito mais. No espaço entre os batimentos cardíacos, Blondie inverteu os números a seu favor com um exército de si mesmo. Cobrar. Todos gritaram ao mesmo tempo. Karin não podia fazer nada, ela não precisava. O loiro sabia lutar, sabia usar o jutsu, e que jutsu espetacular. A forragem canônica caiu sob o poder de seu enxame. O único que resistiu foi T-Boss com o braço lançando raios, um pônei de um truque que funcionaria com não ninjas. Mas o truque do Blondie foi melhor no final, todos aqueles que não correram foram espancados até quase morrerem. O único que ainda tinha consciência era o bandido que o conhecia. Olha, me desculpe, vou desistir de lutar para sempre. Só, por favor, não me machuque de novo. Você me conhece, certo? O bandido assentiu freneticamente. Então onde nos encontramos antes? Aonde você não lembra? Foram você